horas depois para Deus e 2.000 anos para mim, para vocês e para os judeus, veio o juízo que os judeus preparou para os filhos dele, quando eles disseram que o sangue de Jesus era para cair sobre os filhos dele. Chegou o ano de 1939, explode a Segunda Guerra Mundial. Após o início da Segunda Guerra Mundial, em 1942, o maior assassino da história, chamado Adolf Hitler, inicia uma perseguição ao povo judeu. Em menos de 3 anos, Hitler assassinou mais de 1 milhão de crianças judias. Hitler matou mais de 2 milhões de mulheres judias. Hitler assassinou mais de 3 milhões de homens judeus, naquilo que a história chamou de Holocausto Judeu. E o que era o Holocausto, meus irmãos? Vocês se lembram lá, né? Monte Moriá, Abraão, Isaac, com aquele holocausto que Abraão ia oferecer a Deus. Abraão levou o cutelo para o sacrifício. Abraão levou lenha, porque o holocausto, meus irmãos, o animal ele era morto e tinha que ser completamente queimado para que subisse o odor agradável ao trono celestial. E eu não entendo por que este massacre judeu foi chamado de Holocausto Judeu. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que Deus, o Deus que nós servimos, Ele é amável, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, mas o Deus que nós servimos, Ele é terrível. E lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: Deus não se deixa, Ele não se permite ser escarnecido por ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26. No versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim: então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus. Açoitar a Jesus? Jesus ia ser crucificado. Por que mandar açoitar? Pilatos, ele não queria crucificar a Jesus, porque ele não viu nenhum pecado, nenhum crime no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava também querendo agradar ao povo judeu. Então ele, entendendo que o povo judeu queria ver sangue, ele mandou açoitar Jesus com aquele chicote que nas pontas tinha alguns dos fios tinha ferro, outras tinha osso, e cada chibatada, cada açoite que era dada ao nosso Senhor, vinha no chicote carne e pele. Porque Pilatos entendia que se o povo visse o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, antes mesmo da crucificação, talvez eles retrocedessem e pedisse a soltura do nosso Senhor. E quem deveria ser condenado era um criminoso chamado Barrabás. Muitos podem dizer: ah não, irmão Valdemir, mas Jesus Cristo, como você mesmo falou, tudo apontava para a crucificação de Cristo, estava escrito. Meus irmãos, uma coisa é os planos de Deus, está escrito, e outra coisa são as pessoas que são usadas pelo Satanás para concluir o que está escrito. Nós vemos muito bem isso lá com Judas. Judas foi usado por Satanás para cumprir as escrituras, mas o que aconteceu com ele? Os judeus aqui foi usado na incredulidade deles pelo próprio Satanás. Mas o que aconteceu com eles? Juízo de Deus, meus irmãos. Nós precisamos entender
que mesmo quando Deus nos perdoa de nossos pecados, uma hora a conta chega. Perdão de Deus não anula a consequência de pecado para ninguém. Então devemos, meus amados irmãos, adorar esse Deus. Sim, temos que ser fiel a Ele. Porque a palavra dele lá, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, a palavra do Senhor nos diz assim, que Deus, Ele só honra aqueles que o honram. Devemos ser fiel ao Senhor. Devemos nos dedicar, como a palavra dele nos pede, para que o amemos com coração, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Força, meus irmãos, é quando nós dedicamos nossa força física, a nossa vontade de fazer a obra de Deus, por exemplo. Nós estamos usando nosso corpo, nossa força física. Nós estamos com isso dedicando, demonstrando um amor pelo Deus que nós servimos. E esse Deus, meus amados irmãos, Ele quer ser temido por nós, mas o temor que Ele quer não é temor fóbico, aquele temor de apavoramento, não. O temor que Deus espera de nós é um temor de respeito, de obediência, quando nós estamos renunciando às vontades dos nossos corpos, às nossas vontades pecaminosas, eu acabo não conseguindo falar essa palavra. É concupiscência, isso aí. Quando nós rejeitamos essas vontades pecaminosas do nosso corpo, nós estamos amando a Deus, porque nós estamos colocando Deus antes da nossa própria vontade. E aqui no final do versículo 26, a palavra do Senhor nos diz: e tendo açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Meus irmãos, esta palavra é uma meditação. Deus me mostrou essa palavra me chamou muito a atenção, porque nós, meus irmãos, nós temos que amar a Deus, temos que nos dedicar a Ele, temos que ser obedientes a Ele, mas nós não podemos romantizar ao Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos, Ele é terrível. Meus amados irmãos, eu agradeço essa minha oportunidade que me foi dada aí, e peço a Deus que Ele continue nos abençoando e nos dando um direcionamento que nós precisamos, que Ele nos guie pela vereda da sua justiça, porque sozinho nós vamos certamente estar errando o caminho. Meu amado,